Estamos iniciando o nosso segundo episódio do nosso podcast Repare Bem. Quero agradecer a audiência, a participação que tivemos no primeiro. Foi muito bem-vindo, ótima discussão e certamente nesse segundo episódio do nosso Repare Bem teremos boas discussões, agregaremos conhecimento e discorreremos coisas importantes para Limeira e região. E hoje, nesse nosso Repare Bem, nosso segundo episódio, nós estamos recebendo o nosso professor Paulo Moraes. Paulo Moraes, que é um especialista na área de tecnologia, fundador do Instituto Nesher, que atua na formação de lideranças jovens do ponto de vista filosófico, tecnológico, político, ou seja, criando novas lideranças para o futuro poder ocupar espaços importantes e transformar a vida das pessoas. Paulo Moraes também foi candidato a prefeito. Foi candidato a prefeito em 2020. Teve quase 400 candidatos a prefeito em Limeira de 2020. Eu nunca vi tanto. Parece que tinha mais candidato a prefeito do que vereador. Tinham 11 candidatos a prefeito e Paulo Moraes participou dessa batalha, defendendo as suas ideias para o futuro de Limeira. E foi uma construção de diálogo muito bem-vinda nesse momento. Foi também candidato a vereador, extremamente bem votado. Ficou na primeira suplência do partido, nas primeiras suplências do partido dele, e hoje está aqui com a gente para bater um papo sobre economia, geração de emprego, tecnologia, a importância das exportações, como Limeira pode avançar mais nesses aspectos, sempre buscando a geração de bem-estar, trazer dignidade para as pessoas e diminuir, de alguma forma, a dor das pessoas no futuro. Paulo Moraes, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Abro esse início do nosso podcast para sua apresentação. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Um abraço a todos os que nos acompanham. O tema é muito importante e algumas pessoas já me perguntaram por que que alguém como você se dignificou a se envolver com política. Eu digo, olha, quando um empresário se envolve com política e ele é uma pessoa honesta, é alguma coisa do tipo fez por legítima defesa. Porque é importante que gente como a gente, que trabalha, que gera trabalho, participe do debate e qualifique ele, né? Então eu não fui eleito, mas o trabalho que a gente criou lá em 2022, que foi o Marco Legal de Startups em Limeira, ele hoje já é uma realidade aqui na nossa cidade, hoje já existe um arcabouço legal para atrair empresas de inovação. E se a gente pensar bem, né, foi uma luta realmente, como foi dito aqui, mas tem valido a pena. Hoje a gente faz parte de um debate, mas não só daquele debate de polêmicas e lacrações ou coisas do gênero, mas também enfim, que olha para o bem da nossa cidade, né? Então é isso, uma honra. A expectativa é que a gente tenha uma boa conversa aqui hoje. Obrigado novamente pela sua participação com a gente. Vamos lá, direto ao ponto aqui, adentrando já a discussão dos nossos objetivos na noite de hoje. E eu gostaria, Paulo, de começar pelo cenário econômico de Limeira. Repare que Limeira, ela está situada nas três principais rodovias do Brasil. Limeira tem a possibilidade de autossustentabilidade em sua própria água, algo importante para a indústria e tecnologia. Limeira é referência no ramo de joias. Limeira tem uma proximidade muito boa com um aeroporto internacional, está perto do porto, do principal porto do Brasil, Porto de Santos, e tem uma vantagem competitiva incrível, que é a sua questão logística, um povo muito trabalhador. A pergunta que eu gostaria de iniciar contigo é: por que Limeira, tendo toda esse arrojo de vantagem competitiva, o que falta a ela para despontar como a princesa da região? Excelente pergunta. Se a gente pensar, toda cidade concorre com outras cidades. Então vamos pensar, se alguém fosse implantar um negócio de tecnologia, a primeira cidade que ocorre é Campinas, Não tinha né? essa informação. É Campinas? Campinas, sem a menor dúvida. Voltando um pouquinho no Marco Legal de Startups. O projeto foi criado em 2022, se tornou realidade em Limeira somente agora em 2026.
Campinas já tinha há mais tempo, já tinha feito, ou seja, alguns anos antes do início desse trabalho. Florianópolis tem há mais de 30 anos. Então, arcabouço legal, por que que Florianópolis é a capital do empreendedorismo e inovação do Brasil? Por causa disso, né? Trata bem os empreendedores de inovação desde há muito tempo. Mas vamos pensar o seguinte: se o empresário fosse montar um negócio de tecnologia ou inovação, a primeira cidade que vem à cabeça é Campinas, porque já tem uma tradição e já tem uma economia muito forte nesse sentido. Se ele for pensar, por exemplo, na área de indústria, ele pode pensar nessa vocação recente de Indaiatuba. Então, quando a gente pensa assim, toda vez que uma cidade vai atrair investimentos, ela não está correndo sozinha, ela está competindo com outras cidades. E sim, Limeira tem uma vantagem logística que é extraordinária. Eu lamento, por exemplo, Limeira, que um pouco mais de 10 anos atrás, perdeu a oportunidade de trazer para Limeira um aeroporto diferente, porque o aeroporto de Viracopos, em Campinas, ele ficou muito caro para fazer manutenção. Entre aspas, o metro quadrado lá é muito caro para você simplesmente botar uma operação só para dar manutenção nas aeronaves. Então, e olha a distância que nós estamos de Campinas. Então, a ideia de fazer um aeroporto em Limeira que pudesse abrigar essa demanda da manutenção das grandes aeronaves que operam em Viracopos era a bola da vez. Esse projeto foi criado, foi desenvolvido, infelizmente não foi para frente. Perdemos uma janela de oportunidade. Falar de aeroporto hoje em Limeira traz problemas, porque também tem várias outras cidades aqui da região que têm aeroportos municipais e que, portanto, fazem concorrência com a gente. Então fica essa pergunta: de que maneira Limeira poderia se despontar como uma cidade que atrai mais investimentos? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que é necessário valorizar quem já empreende na cidade. Não adianta fazer políticas para atrair novos investimentos se a gente não trata bem o empresário que está na cidade. Há não muito tempo, algumas regiões da cidade elas não permitiam a instalação de fábricas de software porque o nome era fábrica. E aí, por mais que fosse só vários programadores, engenheiros da computação com seus notebooks, por mais que fosse só isso, né, nada muito além disso, mas algumas regiões da cidade o sujeito não conseguia montar um negócio desse tipo porque era fábrica, uma fábrica de inovação. Quer dizer, a lei precisa acompanhar, né, o arcabouço jurídico da cidade precisa estar favorável a esse tipo de coisa. Quando a gente pensa, então, especificamente em Limeira, nós vemos que Limeira é muito forte. O estado de São Paulo já reconhece essa força de Limeira em 3 setores. É, já foi mais no agronegócio, mas hoje, essencialmente, metal mecânica, joias, que normalmente o pessoal pensa primeiro em joias, depois em metal mecânica, mas em termos de estrutura e de tradição, em termos de força da economia, a gente poderia falar de metal mecânica, joias e o cluster de tecnologia e informação e comunicação, TIC. Essas três. Muito bem, são fortes. Mas como é isso basta? Não basta. Vou dar como exemplo. Eu trabalhei na Alemanha durante algum tempo, numa região chamada Brandenburg. E essa região, ela, na verdade, é o estado de Baden-Württemberg, numa cidade chamada Stuttgart. E vamos ver se vocês conhecem essas empresas que existem lá. A sede de algumas empresas que existem nessa região. Porsche, Mercedes-Benz, Bosch. Pois bem, nós estamos falando de empresas cuja sede fica nessa região, mas que vendem praticamente no mundo inteiro e têm marcas consolidadas. Vender mais um produto é competir com quem? Com as indústrias da China, por exemplo, e compete por preço, porque a diferenciação é menor, é mais baixa. Ou nós estamos falando de agregar conhecimento e tecnologia nos produtos que são gerados. Então, o desafio da nossa indústria metal-mecânica é continuar sendo forte naquilo que faz e faz bem, mas hoje compete predominantemente em preço e vai fazer diferença na medida que vai internalizando conhecimento e tecnologia. Quando a gente fala de internet das coisas, quando a gente fala de máquinas interconectadas, deveria ser a pauta, por exemplo, a discussão de Limeira deveria ser essa. A nossa indústria de metal mecânica está caminhando
para esse novo momento? Essa seria uma forma de você sair da commodity e começar a Exatamente. agregar valor? Exatamente. A palavra é exatamente essa, agregação de valor baseada na incorporação de conhecimento e tecnologia. Você já não vende mais um produto, você vende o produto. O produto ele é simplesmente o resultado de um processo de fabricação. O valor agregado ele vem antes. Uma das pessoas pioneiras aqui em Limeira, que veio inclusive para nos ajudar a mudar a mentalidade, foi o professor Orlando, da FAO. Há muito tempo, só quase 20 anos, ele começou a desenvolver a seguinte ideia, de que o setor de joias não deveria depender da comoditização desse setor, mas ele deveria dar um passo atrás. Ele, por exemplo, trouxe os primeiros cursos de design de joias para Limeira. Quer dizer, o fortalecimento da indústria não é só conseguir fabricar bem e fabricar barato, é agregar valor. E no caso das joias, o valor é marca, né? Se a gente fala, por exemplo, tem alguns produtos que eles têm um forte vínculo com o local onde eles são fabricados. Então, se a gente olha, por exemplo, o termômetro da exportação, tá bom, Limeira é a capital das semijoias do Brasil. Vende quanto que vende para o Brasil, quanto que vende fora para países fora do Brasil. Esse termômetro da exportação, ele é um termômetro que mostra para a gente não a competição por preço, mas a competição por valor agregado, competição por marca. Isso também é um fator. Então, se no metal mecânica o valor agregado é tecnologia e conhecimento embarcado no produto que é gerado, no caso das semijoias, poderia ser muito bem ciência dos materiais, design e marca. E para a gente ficar nos três clusters, né, nos três agrupamentos econômicos da cidade de Limeira, o terceiro seria a tecnologia da informação e comunicação. Esse deveria, deveria é uma palavra muito forte, mas tem tudo para ser o esteio de outros desenvolvimentos. Se na metal mecânica nós vamos falar, por exemplo, de tecnologia embarcada, internet das coisas, que são as coisas se comunicando entre si, quer dizer, a próxima etapa de produção conversando automaticamente com a etapa anterior para eliminar os gargalos de produção, para identificar problemas, para identificar falhas no processo, não dependendo mais da ação humana. As pessoas são importantes, mas elas precisam estar empregadas naquilo que elas fazem melhor. Aquilo que as máquinas fazem melhor, né? Por isso que a gente não anda mais nem de cavalo, nem a carroça. O homem usava o cavalo porque o cavalo anda mais rápido que o homem, simplesmente. Leva mais carga, etc. Tecnologia é isso. Ela substitui aquilo que a gente não consegue fazer bem, mas a gente também tem o nosso papel nesse processo. O setor de tecnologia da informação e da comunicação podia ser o esteio que abraça os outros e fortalece os outros. Não só o das semijoias, mas também o da metal mecânica. Então eu penso que, para a gente usar um exemplo simples, nós temos bons músicos, nós precisamos de uma regência melhor. A coordenação do ecossistema, o que Limeira mais carece hoje é uma coordenação mais efetiva desse ecossistema. Limeira, então, tem bons players, mas estão mal direcionados, mal conduzidos para um rumo específico, Conversa um pouco. que houvesse uma convergência mais objetiva. Sim, sem dúvida alguma. Esse é um ponto que eu acho que é crucial. Condução. Tá aí uma coisa que eu não tinha ainda parado para reparar, que é uma das questões que Limeira tem tanta vantagem competitiva e ela ainda não despontou como uma princesa da região, é o maestro de uma orquestra. Você tem bons flautistas, você tem bons violonistas, você tem bons tocadores de instrumento, de piano, trompete, mas é o maestro que conduz todos a entrar num momento específico, numa parte específica da orquestra, é isso que faz a diferença. Você fez uma citação, Paulo, que me chamou a atenção, quando você disse do professor Orlando, que ele trouxe para Limeira um estudo sobre design das joias, que antes disso era trabalhado muita coisa bruta, no sentido da commodity mesmo. E o que eu queria pontuar nessa fala sua é
a importância da tecnologia, mas a importância do conhecimento. Eu penso que a base da tecnologia, ela é o conhecimento. E eu sinto que algumas pessoas faz uma certa confusão quando elas olham a tecnologia como uma coisa pronta para substituir algo que ela precisa fazer melhor, mas sem um entendimento de fato do pano de fundo. Vou dar um exemplo onde que eu quero chegar com isso. Por exemplo, você tem um grande exemplo da Gurgel. Da Gurgel. Eu fui estudar a história da Gurgel, eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado porque o cara, em 1981, ele começa um negócio robusto de uma montadora de carro com 50 mil reais a preços estimados no dia de hoje, com 4 funcionários. E muito tempo antes do Elon Musk, esse cara havia desenvolvido o carro elétrico, que era o Itaipu. O Itaipu. Eu vou entrar certinho no local que você falou da condução do maestro. Eu achei isso assim uma maldade, um assassinato, sabe? Com mentes importantes que o Brasil precisava semear mais. Você tem um cara à frente do seu tempo, que no peito ele traz uma indústria nacional, coisa que o Brasil não tinha. Sempre vieram fábricas de fora, que a tecnologia vinha de fora. Ou seja, o conhecimento era trabalhado no exterior, com a tecnologia pronta, ela era embarcada para o Brasil e aqui era montado. Esse cara desenvolveu a sua própria tecnologia. Na época, os carros tinham um peso médio de 1.000 quilos e o Gurgel, os carros dele, tinham um peso de 500 quilos. E ele teve a inovação de trazer o plasteel, onde ele revestia tubos de ferro com fibra de vidro e diminuía o peso do carro, diminuindo o custo e tudo mais. Olha a incongruência. O mesmo cara, um cara semelhante na Áustria, chamado Glasgow Glock. Na época que ele fundou a Glock, todas as armas elas eram armas feitas exclusivamente de metal. E esse cara inventou de fazer uma arma com plástico, com polímero. O que eu me perguntei quando eu fui estudar as histórias foi: por que o Gugel não deu certo e por que o Glasgow Glock deu certo? E aí na história eu vi que o governo austríaco conduziu, fez a condução da ópera, foi um bom maestro para aquilo que interessava ao seu país, trazendo uma mente importante e semeando ela. E o Gurgel, infelizmente, a fábrica aqui em Rio Claro, ele faliu em 1994. Agora, olha que absurdo. O Elon Musk fez recentemente o carro elétrico. Em 1981, a gente tinha um brasileiro que já tinha desenvolvido o que hoje o cara trilionário do cara mais rico do mundo desenvolveu recentemente. Então, o que eu quero te perguntar é, nessa pontuação que você fez sobre a condução e a maestria, onde que está o gargalo? Onde que está ali a deficiência que é um sabotador desse avanço, tanto da cidade, do estado de São Paulo, e aí vamos encaixar o Brasil também no seu ponto de vista. O Everton, quando eu converso com alguns empresários, quando a gente tem reunião de empresários, eu costumo citar, eu faço uma brincadeira, que eu tenho duas frustrações na vida. A primeira é que não fui eu que criei o WhatsApp. E quando ele foi vendido por 1 bi, né, de dólar. A segunda é que eu conheço o brasileiro que criou uma tecnologia 2 anos antes Do WhatsApp? do WhatsApp, chamado Bubble. E o Bubble, ele fazia tudo que o WhatsApp faz, só que já fazia desde o começo. Troca de arquivos, etc. E o WhatsApp não sei se todo mundo lembra aqui, mas o WhatsApp não começou trocando arquivo. Só É mensagem. só mensagem. Depois ele foi, né, ampliando e tal, recebeu investimento, recebeu um aporte, enfim. Mas aí por que que nós temos o criador do Bubble, o criador da Gurgel, morrendo à míngua aqui no Eu não Brasil? tinha essa informação do Pois cara é, do Bubble. é, Que ele tinha desenvolvido 2 anos dois antes anos antes. do WhatsApp. Exatamente. O WhatsApp nasceu na África do Sul e o criador de lá teve essa, esse apoio, né, para chegar lá. E aí a gente, minha avó tinha eu já comentei isso há pouco,
Minha avó tinha uma frase que era muito boa. Ela dizia assim: filho, quem não atrapalha ajuda muito. Eu dizia: "Ó, já entendi, vó. Ela devia estar fazendo alguma coisa e a gente estava fazendo arruaça ali no meio, a criançada. Aí eu já entendi que eu tinha que sair. Pô, o governo bom é o governo que deveria seguir o conselho da minha avó. Quem não atrapalha ajuda muito. Mas a gente sabe que quando o governo quer ajudar, ele tem muitas coisas que ele pode sim, o governo pode fazer muita coisa. Um exemplo que eu trago e que eu conheci pessoalmente dos ecossistemas de empreendedorismo do mundo, o mais falado é o dos Estados Unidos, o Vale do Silício. A China tentou copiar, não conseguiu porque é irreproduzível. O contexto que gerou aquilo de financiamento Irreproduzível. irreproduzível. Ninguém repete o que aconteceu nos Estados Unidos na região do Vale do Silício. Porque era uma disponibilidade de engenheiros, por um lado, né, resultado de diminuição de guerras, etc. Sobrou muito engenheiro e tinha muito dinheiro disponível. Essa mistura não acontece mais. Nessa quantidade, nessa escala, a China tentou A fazer Bíblia vai isso. chamar isso de tempo Kairos, né? O Pois é. momento oportuno. Foi exatamente o que aconteceu. Foi uma janela de oportunidade. Israel, em Tel Aviv, fez algo parecido, mas em termos de escala não se compara. Ainda assim produziu já muitos negócios, o Waze nasceu em Israel e vários outros. Eu conheci Israel pessoalmente, conheci o ecossistema de empreendedorismo de inovação de Tel Aviv, conheci o de Porto, em Portugal, mas um que chamou muito a minha atenção é o que existe em Medellín, na Colômbia. E o que eu percebi lá? Se fosse uma trilha sonora, seria Legião Urbana. É festa estranha com gente esquisita. Vai colocar muita gente estranha em volta de uma mesa, Hum. a universidade, os centros de pesquisa, as agências de fomento, fundos de investimento, empreendedores, o poder legislativo, o poder executivo, o local, o regional, enfim. Muita gente em torno de uma mesa para combinar o seguinte: naquilo que não se concorda, tira da mesa. Não vai discutir. Tem alguém que não concorda, tira da mesa. Mas naquilo que a gente concorda, não pode ter eh, time de futebol, partido político, nada. Aquilo que todo mundo concorda vai virar aquilo que vai nortear a política dos próximos 20 anos. Foi isso que Medellín fez. Os paisas, né, que são o pessoal de Medellín, eles têm uma disputa imaginária com a população de Bogotá, que é a capital da Colômbia. Medellín é a segunda Uhum. principal cidade. E a ideia é que Medellín tem que crescer acima dos índices de Bogotá. É uma competição totalmente imaginária porque não tem uma correlação direta, mas é inspiradora, porque as pessoas se reuniram de partidos diferentes, de setores diferentes, para dizer: olha, naquilo que a gente não concorda, ok, a gente vai continuar discordando, concordar em discordar, mas naquilo que a gente concorda, a gente vai colocar a nossa cidade acima de tudo. E isso foi feito há mais de 20 anos. Quando Medellín foi eleita a cidade mais inovadora do mundo, ela só estava coroando esse resultado. E não era o tipo de tecnologia, porque, por exemplo, Limeira é campeã de exportação. Não sei se vocês sabem. Nós somos campeões de exportação de engenheiros. A gente forma, sei lá, quase 2.000 engenheiros aqui em Limeira. E quantos ficam aqui trabalhando? Né? A gente. É um problema. A gente deveria exportar outra coisa, e não a mão de obra muito qualificada que a gente. Nós temos 2 campi da Unicamp. Nós temos a Univesp, mais uma instituição que oferece ensino público gratuito, que é do Estado de São Paulo. Nós temos as instituições privadas, Uniaistan, FAAL, Unip e outras. Nós estamos falando seguramente perto de 6, 7 mil estudantes universitários no Brasil, em Limeira hoje. Então a gente fala assim, pois é, e para onde está indo esse pessoal? Eles estão ficando aqui em Limeira? Eu tenho filhos adultos, tenho 3. 2 não trabalham em Limeira. 2 foram construir a vida fora. Por que será? Isso me dói, porque eu sou pai e queria tê-los por perto. Mas tem oportunidade? E a gente pensa assim, adianta a gente formar tudo isso, ter essa pujança, essa exuberância na formação de mão de obra qualificada. Temos 2 colégios técnicos, o excelente colégio que é o Trajano Camargo. Eu gosto muito de lá, né? Eu sou professor porque há mais de 20 anos eu comecei a minha jornada docente lá no Trajano. Nós temos o Cotil também, que é um excelente colégio, que Uma é da outra Unicamp, ótima escola. um excelente colégio, enfim, que forma pessoas de ensino médio e nível técnico. Mas tá bom, temos o Senai, enfim, temos várias instituições. A gente está exportando esse pessoal
porque nos falta uma visão de longo prazo que coloca todo mundo, mesmo os que se estranham, mesmo os opositores, sentam à mesa e concordam, pelo menos, com o básico de fazer a nossa cidade crescer dentro de um horizonte de 20 anos. Vou dar um exemplo também. Quando a gente fala da região de Stuttgart, lá na Alemanha, eh, os, os deputados daquela região, eles conseguiram investir 5% do PIB, 5% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Então, junto com o campus da Universidade de Stuttgart, tem um instituto chamado DLR, com quem inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar, que é nada menos do que a Agência Aeroespacial da Alemanha, que fica ali do lado. Quer dizer, a atração desses investimentos para aquela região, é, e historicamente, nós estamos falando de muito tempo, a presença de Mercedes-Benz, Porsche, Bosch e outras, não é uma coincidência, não é assim, por acaso. As empresas nasceram, cresceram, porque elas estão num ambiente que faz florescer. Se a gente comparar com o Brasil, o estado de São Paulo, que é um estado assim, muito pujante, investe menos de 1% do PIB. Então, essa é a diferença. 5 vezes menos do que essa referência. Exatamente. 20% do que se investe lá. Então, quando a gente fala de contexto, sim, a regência não precisa ser aquela coisa assim, olha, tem que ser o prefeito, tem que ser um deputado, tem que ser, sei lá, alguém de uma entidade de classe. Eu acho que a humildade nos ajudaria muito se nós todos sentássemos à mesa, mas também não é aquele grupinho, né? Eu só chamo para conversar quem eu gosto ou quem concorda comigo. Não, tem que ter abertura e chamar até aqueles com quem eu não concordo. E, de repente, sentar para dizer, olha, naquilo que a gente não concorda de fato, a gente deixa de fora, mas para o bem de Limeira, para que os nossos filhos não continuem saindo daqui para procurar emprego em outro lugar, que tal a gente criar um pacto em torno do que é essencial e do qual ninguém vai abrir mão, independente de quem assuma a prefeitura, Câmara de Vereadores, o deputado regional. Isso é um problema para a Limeira, que nós não temos um deputado federal que tem feito excelente trabalho. Depois a gente pode comentar sobre a importância de Limeira na saúde da região. Nós temos o Hospital Limeira, que é referência, e que atende 27 cidades. Então, Limeira é uma cidade que, sim, ela não é a princesa, de repente, do ponto de vista da economia, mas do ponto de vista da saúde, Limeira faz um É uma, trabalho extraordinário uma referência para a forte. região. Então, muita gente vem para cá porque encontra aqui a competência necessária para isso. Mas quando a gente vê assim, em Medellín funcionou por quê? Porque gente que não concorda sentou à mesa e teve a humildade de colocar no plano. Naquilo que a gente concorda, a gente não abre mão. E em 20 e poucos anos, eles transformaram Medellín na cidade mais inovadora do mundo. E inovação do tipo que levava benefício para a população da periferia. Não é aquela coisa que fica, sei lá, a cidade tem muitas commodities e tal, recebe muito royalties, então a cidade é rica, então ela investe lá no que ela quiser. Não, é distribuição mesmo, é PIB. PIB per capita é riqueza e benefício chegando para quem precisa. Então é possível fazer? É. Medellín já provou para a gente que é. Teve um exercício de humildade muito grande, mas mostrou que é possível. Muito bom. Você, então, na sua concepção, o conhecimento de fato é a base da tecnologia. O avanço se dá pela pesquisa e desenvolvimento, e isso tem a ver com você distribuir valor no tempo. E aí você referenciou com Stuttgart, que investe 5% do seu PIB, e o estado de São Paulo, 1%, Menos de 1%. menos de 1%. Isso tem a ver com pesquisa e desenvolvimento, leva-se e gera-se tempo até dar resultado. Isso, de alguma forma, correlaciona com os nossos imediatismos, seja na vida cotidiana, seja na política. A dificuldade que muitos de nós temos de não esperar o tempo da manga amadurecer, mas querer um resultado e buscar um resultado rápido. Esses dias, uma pessoa fez o seguinte comentário comigo, que eu estava falando sobre as exportações de Piracicaba, que é muito mais avançada que a de Limeira, proporcionalmente Limeira está bem atrasado. E aí a pessoa falou assim, olha, eu importo os produtos porque eu pago mais barato. Eu falei, perfeito, você está correto. Mas o cara que te vende, como é que ele desenvolveu esse produto que é bom e mais barato do que o nosso e o da região?
certamente houve uma pesquisa e desenvolvimento. E é justamente nesse ponto que eu tenho falado, porque a tendência é você, no imediatismo e para sobreviver no mercado, buscar preço melhor e aí você vai importar. Essa importação gera o conhecimento lá fora e cada vez mais você vai ficar refém de um conhecimento que foi produzido lá fora e exporta só a tecnologia final. E cada vez mais, menos pesquisa e desenvolvimento a gente produzirá. A pergunta que eu te faço é: qual que seria a saída para a gente convencer o povo brasileiro, convencer os players importantes, políticos e empresários, que tem muito empresário imediatista, da importância de distribuir valor no tempo, através da pesquisa e do desenvolvimento, sendo que somos um povo extremamente imediatista? Essa pergunta é fundamental, acho que ela está no cerne da questão. Eu não quero entrar em debates muito polêmicos, né? Não sou afeito a esse tipo de coisa, mas a cosmovisão alemã, e eu não quero exaltar desnecessariamente nada, não. Eu já viajei várias vezes para a África, nunca extraviou minha mala. A primeira vez que eu viajei para a Alemanha, extraviaram minha mala. Então, é, há falhas em todos os lugares, é isso que eu quero dizer. Mas a cosmovisão alemã é de que, de alguma maneira, eles são descendentes de Odin. Eles são meio aparentados com Thor, o deus do trovão. Aí a gente pensa, tá bom, na cosmovisão brasileira nós somos aparentados com quem? Com Macunaíma? Né? Com o jeitinho brasileiro, a Lady Gerson? Então, sim, o imediatismo tem um problema sério, e Roberta Matos já escreveu um livro sobre isso, né? E ele relata que as coisas não funcionam tão bem no Brasil porque o brasileiro ele não respeita as instituições. Ele não leva as instituições muito a sério. Então, o jeitinho brasileiro nada mais é do que a ideia de que, como a instituição não resolve o problema, eu resolvo eu. E é por isso que cai R$ 50 quando o cara, né, misteriosamente cai R$ 50 da carteira do sujeito quando ele é parado pelo guarda, né, ou coisa desse tipo. Né, a tentativa passa na frente da velhinha na fila do supermercado, coisas desse tipo. Quando a gente pensa isso, é, a fraqueza das nossas instituições, a descrença que o povo brasileiro tem das instituições, gera um certo sentimento de desamparo. Assim, olha, quem deveria botar ordem na casa e nos proteger, está numa bagunça pior do que a gente. E quando a gente pode olhar governos, Senado, Congresso, tribunais, de fato, quando a gente olha para isso, não é muito inspirador. Então, sim, nós temos um grave problema institucional. As instituições do Brasil, a gente pode contar no dedo. Acho que a gente gosta do Corpo de Bombeiros. Antigamente o pessoal gostava do Exército também, depois agora também subjúdice também, né? Mudou bem. Já mudou bastante, mas os Correios faz muito tempo que, né, a gente espera, às vezes não, tem problema com a entrega, etc., né, prejuízo, rombo, Sim. enfim. Então, quando a gente olha para essas coisas, a gente fala, tá bom, isso tudo empurra o brasileiro para um individualismo muito perigoso. E aí fica aquela, já que a lei de Gerson é cada um por si, é, farinha pouca, meu Meu pirão pirão primeiro, primeiro. não é? Então, esse é o tipo de cosmovisão, de mentalidade muito nociva, que bota todo mundo no curto prazo, né, já que não tem, vou garantir o meu. E é um pensamento muito ruim. Esse é um ponto. Outro ponto, que eu acho que o empresário também tem um pragmatismo, ele tem que lutar contra todas as dificuldades e mais algumas, todas as naturais, que são típicas do empresário em qualquer lugar do mundo, mas o empresário brasileiro ainda tem que carregar os sacos de cimento que o governo coloca nas costas dele e uma série de outras coisas. Todos os governos que nos assistem deveriam levar a frase da minha avó muito a sério. Quem não atrapalha ajuda muito. Ajuda bastante. Muito, muito. Então, quando a gente pensa assim, tá bom, o empresário está no imediatismo. Para convencê-lo a sair disso, investir em pesquisa e desenvolvimento. Nós vamos mostrar para ele o quê? A pesquisa e desenvolvimento das nossas universidades. Tá bom. Quais são as patentes que foram geradas em Limeira, por exemplo, nas universidades? Então, nós vamos mostrar que a pesquisa é séria, pô, faz patente, a coisa está funcionando. Aí, se o empresário olha bem e fala assim, poxa, nem os pesquisadores brasileiros geram patentes, os artigos que a gente escreve, praticamente ninguém lê no mundo. A coisa virou o quê? Virou um circo, virou uma farsa. Claro, com algumas exceções louváveis. O Brasil tem
pesquisadores muito bons em algumas áreas. Mas, no geral, a pesquisa brasileira não inspira ninguém, né? Como é que esse empresário vai olhar e vai dizer, tá bom, eu vou bater no peito e vou dizer, olha, eu vou fazer pesquisa e desenvolvimento dentro da minha empresa. Por onde que ele começa? Ele começa com quem? Quem vai ajudá-lo? Floripa já resolveu isso. Quer dizer, o sujeito que precisa, o que se inspirou a fazer, encontra meios de orientação para trazer para dentro da sua empresa engenheiros ou pessoas da área de tecnologia que vão ajudá-la a desenvolver isso. Quer dizer, é possível? Claro que é. Precisa do arranjo? Precisa. Eu insisto nesse ponto, gente. Eu acho que eh, os músicos podem ser excelentes, mas não importa. Podem ser assim, nível mundial. Mas se cada um escolher uma música diferente para tocar e resolver tocar todo mundo ao mesmo tempo, a gente que vai estar na plateia, a gente vai olhar para aquilo e vai ficar. Né, aquilo vai ser ruído aos nossos ouvidos. Vai ser desagradável de ouvir. Pior, se ainda que eles entrem num acordo, comecem a tocar a mesma música, mas num ritmo diferente, numa intensidade diferente, numa pegada diferente, para nós também vai parecer uma bagunça. Quer dizer, a ideia de tocar a mesma música no mesmo ritmo é a ideia de a gente, assim, olha, Limeira, falta para Limeira, muito seriamente, uma visão, uma memória de futuro. Em todas as empresas que eu já passei, com todos os empresários que eu já orientei, tenho mentorado, faço parte do Programa Inovativo Brasil, a gente tem, que é uma iniciativa louvável do governo, já tem 12 anos que eu faço parte desse programa, e por ano 300 empresários ou 300 pessoas que querem empreender são selecionadas para participar de uma aceleração totalmente gratuita. Chega no final, o sujeito não precisa dar uma parte da empresa dele para fazer parte dessa aceleração. E acompanhando isso, eu vejo muitas ideias, muita coisa boa acontecendo, orientação, eles são colocados em contato com fundos de investimento, apresentam, e a gente vai ver o seguinte: o empresário chega iludido que ele precisa de dinheiro. Muitos. O dinheirismo é outra característica brasileira. O brasileiro acha que se ele tiver dinheiro, ele vai resolver todos os problemas dele. Como se comprar uma casa fosse equivalente a ter um lar, ou como se comprar um plano de saúde fosse o equivalente a ter saúde. Não é. A gente sabe que o dinheiro compra algumas coisas, mas não resolve o problema. O dinheiro compra o remédio, mas não compra a Não, saúde, né? definitivamente não. Pode comprar o tratamento, etc., mas a saúde exige um contexto muito maior. Quando o sujeito chega nesse programa, ele recebe um banho de loja em termos de gestão, ele recebe conexão, ele se conecta com o ecossistema. Uma das maiores causas de morte precoce dos negócios no Brasil é a solidão. E o empreendedor não morre só porque ele está sozinho. Ele morre também porque, às vezes, ele não sabe por onde ir. E se ele está conectado, isso diminui muito a chance da mortandade desse negócio ser muito precoce. Tende a durar mais o empreendedor que está conectado. Por último, acesso a fundos de investimento, etc, etc. Tudo isso junto ajuda. Mas, de novo, a regência dessa orquestra, ela depende da gente ter uma memória de futuro. E eu digo para todos eles, quando a gente começa a mentoria, eu digo, ok, qual é a memória de futuro da conclusão da mentoria? E durante o processo, qual é a memória de futuro do seu negócio? Quem já assistiu o filme lá sabe que tem o DeLorean turbinado, né? O carro De Volta para o Futuro. Entra na maquininha de viagem no tempo, viaja lá no futuro, vê como é que está a situação, entra, abre as portas, vê como é que estão as coisas, volta, e aí você tem um guia para orientar o seu esforço. Então tá bom. Limeira quer estar aonde? Daqui 10 anos, daqui 20 anos. A gente sabe. A gente vai continuar exportando a mão de obra que a gente forma aqui, com tanto esforço, né? Várias instituições, muito dinheiro investido. As pessoas se formam aqui e vão para outros lugares. Claro, a gente recebe muitos estudantes de fora, mas os que vieram também poderiam ficar aqui, né? A área de tecnologia da informação e comunicação é uma área que tem um potencial que, uma vez associada com o domínio de outros idiomas, tem um potencial para gerar receita aqui, vendendo serviço para fora do país, inclusive. Porque um menino que programa computador hoje, da casa dele, ele pode vender serviços para empresas nos Estados Unidos. Recentemente, um amigo ele estava buscando programadores aqui no Brasil para trabalhar com empresas dos Estados Unidos. E essa empresa específica que fica no Texas,
ela estava dando preferência aos programadores brasileiros do que os europeus, por causa da vantagem do nosso fuso horário. Nosso fuso horário está mais alinhado com o dos Estados Unidos do que os europeus. Os europeus estão à frente. Quer dizer, para fazer reunião, às vezes né, o que um pode, outro não pode, está meio fora do lugar, está meio fora de hora. E o salário era em dólar, mas trazendo para reais, R$ 20.000 por mês para um programador que conhecia o básico daquela programação. Só que precisava falar inglês. Então a gente pensa assim, tá bom, Limeira quer muito ser uma princesa da economia vendendo para fora do país? Quantas empresas aqui da metal mecânica ou das semijoias tem alguém no time que fala, se comunica, não precisa ser fluente, mas se comunica em inglês? Pô, se a gente tivesse uma memória de futuro de aumentar a nossa exportação, uma das primeiras perguntas que a gente tinha que fazer é, ok, mas alguém consegue... Como vamos dialogar e comunicar com os nossos clientes? É o mínimo. Então a gente vai falar de exportação, daí o ano seguinte a gente vai falar de exportação. A gente queria muito exportar mais, aí no terceiro ano a gente queria muito exportar mais, mas continuam com menos de 0,1% da população de Limeira que se comunica, não é fluente, se comunica em inglês. Eu acho até abaixo da média do estado de São Paulo. Que coisa. Limeira tem menos pessoas se comunicando em inglês do que a média do estado de São Paulo, que é 1%. São números alarmantes. Agora, se a gente tem uma memória de futuro, a gente organiza um pouco a casa para dizer, olha, se a gente organizar, né, se a gente fizer... E não é fazer muita coisa, eu vou fazer o básico. Tá? Para alguém se comunicar em inglês, o cara não vai começar um curso hoje e falar amanhã. Ele vai falar daqui 6 meses, daqui 1 ano. Mas, ok. Mas se nunca começa, nunca termina. A memória de futuro poderia ajudar a gente nesse sentido. Interessante esse tema, memória do futuro. Você fez uma citação sobre players que, por ausência de orientação, acaba se perdendo. Ausência de um norte, de uma informação. E o que eu tenho observado, e esses dias fazendo um estudo sobre o Steve Jobs, ele dando uma palestra, ele foi criticado por uma das pessoas das palestras. Ele aparentava ainda ser ainda jovem, e a crítica foi o seguinte: olha, há tecnologias robustas já criadas. Da onde que você tirou que a Apple vai ser um sucesso no futuro? Numa plateia de quase 1.000 pessoas. Steve Jobs pensou uns 10 segundos para responder e ele disse: sua pergunta é provocante e é um erro que eu cometi durante muito tempo. Porque durante muito tempo a gente tentou produzir a tecnologia e embarcar para o mercado. Ou seja, você entregava para as pessoas algo que você projetou para depois elas se adequarem à tecnologia que você criou. E ele disse: esse foi o meu erro. Hoje, eu não crio uma tecnologia para adequar as pessoas à tecnologia. Eu estudo as pessoas e vejo o que elas precisam. E aí o cara foi muito fantástico quando ele parou um dia e pensou, conversou inclusive com o dono da Sony, e disse: cara, você não quer fazer uma aliança comigo? Que o futuro vai ser assim, assim. E aí o cara não quis. E ele, observando o comportamento humano, fazendo pesquisa e desenvolvimento, ele falou: cara, se eu pegar o celular, colocar a câmera e o Discman, o Walkman dentro dele, isso seria interessante? E aí ele começou a estudar. E foi onde esse cara despontou, né? Ou seja, ele gastou tempo fazendo pesquisa e desenvolvimento e conseguiu algo que é o que você falou que foi a dor, em especial do mercador brasileiro. A desinformação, a desorientação. Para onde eu estou indo? É o local correto mesmo? Eu estou indo para lá por quê? Muitas pessoas, elas usam a cor verde, mas elas se esquecem que por trás daquela cor verde existe um azul e amarelo que foi misturado. E se você não tem a leitura de tirar a cortina da vitrine, você vai ter uma informação secundária que não tem um pano de fundo primário. Então você vai ficar desinformado. E aí você vai achar que é uma coisa e não vai perceber. Por exemplo, a gente tem vários exemplos. O cara da Kodak. O cara da Kodak. Diversos outros exemplos de players que dominavam o mercado, que parou de fazer pesquisa e desenvolvimento e, sem a informação, sem a orientação, ficou para trás.
Posto isso, eu ia te propor a seguinte provocação. Dentro desse desafio nosso, nós temos hoje na rede estadual 4 milhões de jovens alunos da rede estadual de ensino. Você, como professor e fundador do Instituto Nescher, que trabalha com esses jovens, e a maioria deles de áreas vulneráveis, que permeiam esse número das escolas estaduais, como é que você vê esse ensino e qual o desafio para que no futuro esses jovens sejam players mais na linha do Steve Jobs, que repara bem, pesquisa bem, tem a informação e tem um rumo mais claro e objetivo? Essa pergunta é muito boa também. Uma área que eu gosto muito é a área da educação. Eh, Recentemente eu estive numa escola estadual, não vou citar o nome por uma questão ética, mas nós fomos lá fazer um trabalho e a coordenação não conseguia nos atender. Quando ela conseguiu parar, ela disse: "Ó, gente, me desculpe e tal, mas é que eu estava socorrendo aqui, uma aluna estava se cortando no banheiro, a outra cheirou uma carreirinha de tangue". Eu digo: Tangue como é que é? O pó do do suco?" suco? Ela disse: "É". Eu digo: "A menina fez uma carreirinha, cheirou uma carreirinha de tangue". Ela falou: "É, e teve um choque anafilático, uma crise alérgica horrível, tive que chamar o SAMU para socorrer a menina, que ela já estava tendo, problemas sérios, ela estava mal". Eu digo: "Ok, quando a escola vira um hospício desse jeito, do que nós estamos falando exatamente? E como é que a gente vai falar assim: 'Nós vamos criar um Steve Jobs'?" Não, acho que a gente está criando, no fundo, muito, né, uma fábrica de problemas mentais, isso sim. Eh, Paralelamente a isso, desde alguns anos, eu gosto muito desse projeto, que é o programa Aventurança de Educação Empreendedora nas escolas. A ideia é muito simples: converte as notas dos alunos em criptomoedas educacionais e na feira de ciências, cada projeto ganha aí um númerozinho e os alunos usam um aplicativo para investir essas criptomoedas deles nos projetos uns dos outros. No final, os projetos que se destacaram são homenageados e os alunos que fizeram bons investimentos também são homenageados. É, ok. Nós estamos falando de educação financeira? Sim, não deixa de ser. E é interessante que quando a gente faz a rodada de investimentos na feira de ciências ou na feira de projetos, eu gosto de sentar na barraquinha, lá no nosso guichê, para atender aqueles pequenininhos que às vezes não têm autorização dos pais para usar celular. E os pais fazem bem em fazer isso. Aí as crianças chegam lá com o número do projeto: "Olha, eu quero investir 5 moedas no projeto número tal". Eu digo: "Ah, bacana, então a gente faz aqui o investimento". Alguns pais falam assim: "Não, você está investindo muito, não investe tudo nesse projeto não". Aí alguns pais falam: "Não, você está investindo pouco, vai, coloca mais". Tem um choque geracional ali, pais mais moderados com filhos mais arrojados e vice-versa. Tem uma camada que é a camada da educação financeira, sim. E por que ela é importante? Por uma criança que vem de uma origem humilde, assim como eu vim, a ideia de ganhar dinheiro faz sentido, né? Os pais têm que trabalhar bastante para botar comida na mesa. A ideia de gastar dinheiro faz sentido. Tem muito boleto para pagar, às vezes sobra boleto e falta salário. A ideia de perder dinheiro acontece. Quantas famílias têm problema com álcool, com drogas, e a gente vê o pai é alcoólatra, o irmão é viciado, e aí some o botijão de gás. Perder dinheiro também faz parte, mas o investir não entra no horizonte de consciência Um dessas parêntese crianças. breve. Esse dias eu vi uma moça caminhando com um livro, uma moça e um moço. Não me lembro agora qual dos dois estava com o livro na mão, mas eu me lembro certinho desse livro. O título do livro era Como Gastar Bem. Pois é, E aí eu falei, poxa, não poderia como investir, não Deus me poderia livre, ser né? como investir bem? Eh, Mudar um pouco essa logística, né? É. E por que que é importante colocar no horizonte de consciência das crianças o conceito de investir? Ah, você também é mais um dinheirista, Paulo? Não. Eu tenho uma consciência mais ampla de que memória de futuro significa, entre outras coisas, saber diferenciar fantasia de realidade, saber corrigir a rota quando eu estou indo para o caminho errado, Dizer não. dizer não,
e antecipar as consequências dos meus atos e das minhas omissões, que são 3 requisitos básicos para você passar de criança para adulto. Todo adulto deveria fazer essas 3 coisas. Conseguir fazer a distinção do que é fantasia e do que é realidade, e hoje as pessoas estão, assim, numa fuga terrível pra fantasia. Daí o excesso de tela, de rede social, de maratona de série, de videogame, é uma e drogas e uma série de outras coisas, alcoolismo, pessoas fugindo da realidade, fuga, fuga pura. E o adultice significa fazer essa distinção. Mas tem um ponto que é interessante, na ideia de que o horizonte de consciência, a memória do futuro e a conexão com o investimento, antes de falar disso, tem uma segunda camada que é a inovação. À medida que as crianças vão, e crianças e jovens vão tendo outras rodadas nesse programa, elas vão tendo a possibilidade de experimentar a ideia de estar com a barriguinha encostada num balcão, vendendo o projeto delas para outras pessoas. Mas uma legítima experiência empreendedora. Mas mais do que isso, num ano eu recebo investimento, no outro ano eu quero receber mais, eu melhoro o meu projeto. Para melhorar o projeto, a gente incentiva, né? O programa oferece uma série de possibilidades das crianças e jovens embarcarem mais inovação nos seus projetos. Então, sim, a primeira camada, educação financeira, a segunda camada, inovação e tecnologia. Beleza. Mas por que eu acho que é muito poderosa a gente retomar esse conceito dentro da educação? É porque é mais ou menos o seguinte: investir significa aplicar determinados recursos que eu tenho na direção de resultados que eu desejo. Basicamente é isso. Tá? Essa é a essência do investimento financeiro. Mas Repete de novo essa fala. alocar os recursos que eu tenho na direção de objetivos que eu desejo alcançar. Perfeito. Essa é a ideia central para você montar um negócio, para você criar um serviço, para você escrever um livro, para você compor uma peça, para fazer uma apresentação musical, não importa. Eu vou alocar recursos para atingir objetivos, recursos que eu tenho para atingir objetivos que eu desejo. Muito bem. Se a gente olhar o Steve Jobs, ou qualquer outra sumidade, Gurgel, ou qualquer outra, professor Orlando, ou qualquer outra sumidade que a gente tenha já comentado aqui, a gente vai perceber o seguinte: em dado momento da vida, eles usaram recursos financeiros. Não tem como escapar. Não tem Uma hora como acontece. Tá. Foi a primeira coisa que eles usaram? E a resposta é não. Não foi mesmo. Antes de usar os recursos financeiros, eles usaram recursos não financeiros. Já que a gente falou aqui que as empresas que querem exportar precisam ter alguém na equipe que se comunica em inglês, eu vou mandar um abraço para o professor Ricardo Augusto. Grande amigo, Pois é, um Ricardo queridão. Augusto, proprietário fundador da empresa Englishu. Exatamente. Já ajudou milhares de pessoas a se comunicar nesse idioma, tem feito um trabalho extraordinário. E quando a gente olha esse aspecto, muito bem, o sujeito, para ele, é um exemplo disso. E a história dele é pública, então Sim, manda um abraço eu e. trabalhei com ele, conheço um Pois cara é. que veio do nada e construiu Ele algo queria muito alguma forte. coisa e os pais não podiam dar. Ele falou o seguinte: então vou trabalhar. E chegou pro pai dele e falou assim: olha, pai, eu queria vender sorvete na rua. Aí o pai falou: mas não tem dinheiro para comprar o sorvete e tal, para você vender. Ele falou: se eu conseguir vender o sorvete sem o dinheiro, posso? Ele falou: se o homem lá do sorvete deixar, né, tudo bem. Aí você imagina o fabricante dos sorvetes ali confiar cegamente num menino que aparece lá do nada e assim, tô aqui um carrinho de sorvete para você sair vendendo. Pois é, o nosso querido professor Ricardo, ele conseguiu isso, mostrou credibilidade, convenceu o homem a ceder um carrinho para ele. Ele trabalhou aquele dia, voltou, prestou contas, tudo bonitinho. Quer dizer, ele conseguiu dinheiro, que é um recurso financeiro, a partir do uso de recursos que não são financeiros. Ele usou o prestígio dele, a conversa dele, a disposição dele, a iniciativa que ele teve, primeiro para conversar com o pai e depois para convencer o primeiro parceiro de negócios dele. Dali ele conseguiu não só ganhar o dinheirinho dele, mas comprar aquilo que ele queria. Hoje ele é um empresário que já ajudou milhares de pessoas. Sim, Ele é a prova viva de que recursos financeiros são gerados a partir de recursos não financeiros, e esses recursos não financeiros mais complexos, do que a capacidade de conversar, de interagir, de tomar iniciativa, eles são, por sua vez, resultado de outros recursos também não financeiros.
mas são micro recursos não financeiros. Quando a gente, para a gente produzir novos Steve Jobs nas escolas, a gente precisa retomar a tradição de administrar melhor os micro recursos não financeiros que são a base de tudo na nossa vida. Tudo, absolutamente tudo. Quando eu sentei na cadeira do segundo programa de doutorado, eu fiquei pensando, puxa, eu venho de uma família, meu pai estudou 2 anos, minha mãe 4 anos. E estou aqui eu sentado no segundo programa de doutorado. O primeiro na maior universidade do Brasil, o segundo na segunda maior universidade do Brasil. Bem lembrado, você poderia escorrer sua formação? Como um parêntese aqui. Isso é muito chato, viu? Não, mas eu tô pedindo para você. É chato você falar sem ninguém te perguntar. É muito Mas eu fiquei entediante. É curioso muito em, entediante. em... Mas vamos lá, vamos lá. Minha formação ela tem duas fases e um despertar no meio. A primeira fase é, me formei primeiro na área de tecnologia, Uhum, depois eu entrei na porta errada, eu trabalhava nas listas telefônicas, entrei na porta errada, em vez de continuar trabalhando no CPD, eu fui trabalhar numa área diferente da tecnologia e acabei sendo promovido, acabei seguindo uma carreira executiva. Me formei em administração, depois eu fiz mestrado em administração, onde eu cursei doutorado da mesma área, uhum, fiz isso na Universidade de São Paulo. Depois eu fiz mais um período de estudos doutorais na Unicamp, na área de tecnologia. uhum. Isso foi a primeira fase, digamos assim, essencialmente a primeira fase da minha formação. Aí eu percebi o quanto é ruim a gente enxergar a vida do ponto de vista da nossa profissão. Então, se um médico, um engenheiro, um advogado, qualquer pessoa, um mecânico, um carpinteiro, for olhar a vida só do ponto de vista da formação dele, ele tenta encaixar o mundo na visão de mundo dele. E eu passei por isso. Como cientista organizacional e como profissional da tecnologia, eu já tentei fazer o mundo caber dentro dessas duas visões de mundo. E não cabe. Não cabe. Na verdade, a gente faz o contrário, a gente que diminui. Né? O mundo se torna mais simples para caber no nosso. A gente tenta pegar a realidade e fazer ela caber no nosso mundinho. E eu fiz diferente, fui para uma outra visão, acabei me formando em teologia, em filosofia e psicanálise. Então, isso me abriu os olhos para outras coisas. Então, minha visão de mundo hoje é um pouco resultado disso tudo. Faz todo sentido. Olhando a educação em si, e voltando só para concluir esse pensamento, assim, se a gente quiser formar Steve Jobs nas escolas, a gente precisa retomar a tradição de fortalecer a essência do nosso inventário, a base de tudo que existe na vida humana. É como a gente investe três coisas, ou como a gente investe duas coisas em função de uma terceira. Como a gente investe a nossa atenção, a nossa energia ao longo do tempo. Então, a ideia de gerar valor ao longo do tempo, ela é perfeita. E as pecinhas, o Lego que a gente monta é baseado nisso. Então, vamos lá. A pessoa toca violino brilhantemente. Tá. Quanto que ela investiu de atenção e de energia ao longo do tempo para ser uma boa violinista? O sujeito pilota um caminhão como ninguém. Quanto tempo de atenção, energia ao longo do tempo para ele fazer o que faz? O sujeito terminou um doutorado. Quanto tempo? Ao longo de quanto tempo ele investiu atenção e energia? Ele é um excelente jogador de futebol. Ok. Há quanto tempo? Eu vi recentemente uma foto acho que do Lionel Messi, com 19 anos, e com o Yamal, bebezinho, fazendo lá uma peça publicitária para beneficiar pessoas que precisavam de ajuda lá na Espanha há muito tempo. E hoje, talvez os dois vão ter que disputar a Copa do Mundo esse ano, né? Se a Argentina passar, Sim. os dois se confrontarão. Quer dizer, quanto de energia, Foi dispen... atenção, ao longo do tempo foi dispensado para que essas pessoas se tornassem quem são e tivessem feito o que fizeram? Muito bem pontuado. E nessa esteira, caminhando aqui para os nossos 3, 5 minutos finais, você me lembrou essa sua frase quando você diz gerar valor ao longo do tempo, com foco nas crianças. Você me lembrou uma pesquisa do Walter Mischel, Walter com W, Michel com SH, um pesquisador americano de Colômbia. Ele fez um experimento com crianças e ele colocou essas crianças em uma sala. E disse para a criança o seguinte: olha, eu vou colocar aqui o doce que você mais gosta e vou colocar um relógio de 5 minutos e um sino.
Se você esperar 5 minutos, eu vou voltar e vou te dar outro doce desse que você mais gosta. Se você não conseguir esperar, você pode comer o doce e bate o sino. Resumindo, todas as 10 crianças, nenhuma delas tiveram a capacidade e a paciência de esperar 5 minutos. E esse cara fez um estudo longitudinal. Teve um grande parêntese nessas 10 que não conseguiram esperar 5 minutos. Ele descobriu que algumas crianças esperaram 3 minutos, 3,5, 2 minutos e 50, 4. E teve um outro grupo de crianças que esperaram 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos. E nesse estudo longitudinal, acompanhando essas crianças nas famílias, ele chegou à seguinte constatação: isso é uma ciência registrada. E a constatação foi: todas as crianças que esperaram menos tempo estavam com problemas na família, com problemas na escola, problemas com drogas e problemas com gangues. E todas as crianças que esperaram mais tempo estavam bem resolvidas familiarmente, estavam bem resolvidas na escola e sem problema com gangues e drogas. E aí ele desenvolveu a tese científica que criança paciente torna-se um adulto mais saudável. O nome dessa ciência chama-se teste de gratificação postergada. Isso é científico, você pode pesquisar e vai ter acesso a esses dados. E posto isso, sobre a importância dos pais saber treinar os seus filhos para o futuro. A importância dos pais saber que os seus filhos têm que chorar as suas próprias lágrimas. Os pais erram muito quando eles choram as lágrimas do filho e não deixa que a vida natural vá permeando e ensinando que o mundo não é só flores. Por isso tanta gente ansiosa, por isso tanta gente imediatista, por causa de muitos pais de família com a incapacidade de dizer não. Um não bem pontuado, com amor e com técnica, ele tem uma distribuição de valor futuro muito grande na vida de uma criança. E finalizo essa nossa parte, pegando essa esteira, dizendo o seguinte: é um paradoxo agora para sua resposta final. O Brasil, ele perdeu muito tempo. Deveríamos já ser uma potência há muito tempo. E a incongruência que nós temos hoje que resolver é: nós precisamos parar o Brasil para nos aprofundarmos em conhecimento. E, ao mesmo tempo, nós temos que correr para despontar no local de excelência que o Brasil merece estar. E a pergunta é: como é que a gente para o Brasil para aprofundar e, ao mesmo tempo, a gente corre? Você acha que isso é possível? Por um lado, alguém já disse que o desafio é trocar o pneu com o carro em movimento. Agora, eu prefiro uma frase que diz assim: é urgente ter paciência. O velho mundo está lá ainda. Gostei dessa frase, repete aí. É urgente ter Muito paciência. bom. É urgente. Porque, honestamente, o que a gente espera acontecer vai acontecer em 20, 30, 50, 100 anos. A humildade de plantar coisas que a gente não vai colher, eu acho que está na essência do esforço que precisa ser feito. Coisa para poucos. Sim. Ainda mais numa geração onde se o que constrói riquezas, fortunas, carreiras, desempenhos e performances admiráveis no esporte, na arte, no cinema, etc., na música, é a conjunção de atenção e energia ao longo do tempo, tudo aquilo que faz a gente desperdiçar esse bem precioso. O tempo é substância da vida. Jogar tempo fora é jogar a vida fora. O tempo que eu poderia investir a minha atenção e o meu tempo e a minha energia em alguma coisa que pudesse construir valor no futuro, eu passo rolando tela ou fazendo qualquer outra coisa. Os pais que colocam os filhos para ficarem hipnotizados diante de uma tela de celular, acham que estão fazendo uma coisa boa para os filhos, ou estão roubando justamente deles a capacidade de construir alguma coisa ao longo do tempo. Eu já recebi um prêmio na Europa, já recebi um prêmio dos Estados Unidos, já recebi um prêmio aqui das Américas, já recebi alguns prêmios no Brasil, e eu sou aquela criança que não tinha brinquedo. Eu tinha um brinquedo só, tinha um Playmobil. E eu não tinha dinheiro para comprar outro. Então eu usava tudo que estava ao meu redor para criar os cenários, os navios, os castelos e tudo mais, para que aquele personagem da minha brincadeira tivesse a vida dele fosse mais interessante. Então as sagas épicas que eu criei justamente porque eu não tinha brinquedo. O tédio e a frustração
foram os grandes incentivadores para que eu botasse toda a minha criatividade, toda a minha, enfim, toda a minha capacidade em criar alguma coisa. Então, se a gente quer criar alguma coisa, a gente vai ter que encarar o nosso tédio, a nossa frustração e, insisto, é urgente que a gente tenha paciência para construir esse valor ao longo do tempo. Paulo, chegamos ao final do nosso episódio número 2. Repare bem, quero agradecer imensamente a sua participação, sua enriquecedora presença e conhecimento que nos agregou muito valor nessa discussão desse nosso episódio e pedir para você suas considerações finais e lhe agradecer novamente por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Também é sempre bom bater esse papo. Uma das coisas que eu sinto muita falta é em Limeira espaço para a gente conversar sobre as coisas mais altas da vida. Porque para conversar sobre bobagem, sobre quinquilharias, qualquer fila de lotérica já funciona. Para a gente aprofundar o nosso pensamento, a gente precisa de espaço, precisa de interesse. Parabéns pelo seu trabalho, por essa iniciativa. Eu acho que isso traz uma coisa que vai ao contrário de desperdiçar atenção, energia e tempo. Eu acho que quem nos assistiu, eu tenho certeza que de alguma maneira pode ter se beneficiado, né, desse nosso papo. Um abraço a todos que nos assistiram, que esse trabalho continue. Quem sabe a gente, porque o tempo é pouco, né? A gente quer conversar bastante. Quem sabe tem um replay. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Gente, nós precisamos parar o Brasil para aprofundar e ter maior conhecimento e desenvolver novas tecnologias. E ao mesmo tempo que nós temos que parar o Brasil e desenvolver conhecimento, pesquisa, a gente precisa correr com o Brasil. E existe um livro que eu deixo a dica aqui para todos vocês, que ele chama-se Rápido e Devagar. Se eu perguntar para você quanto é 3 vezes 3, rapidamente você vai me dizer é 9. Mas se eu te perguntar quanto é 17 vezes 21, você precisa de um tempo para raciocinar, calcular e descobrir que o valor vai dar 357. Então a vida é exatamente isso. Ela é rápida quando tem que ser, objetiva quando precisa ser e devagar nos momentos que precisa ser. Ter conhecimento e decidir aquilo que está perto para decidir. E termino com uma frase de Davi. A Bíblia vai falar sobre isso. Sobre a gente parar o Brasil e correr com o Brasil. Salvo engano, no Salmo 105, versículo 109, está escrito assim: A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. Ou seja, a palavra é luz para as coisas daqui de perto, que a gente pode decidir rápido, e luz para o caminho para coisas que estão distantes, que precisamos estudar e ter conhecimento. Gente, esse é o final do nosso segundo episódio do Repare Bem, juntamente com o nosso amigo e professor Paulo Moraes. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Nos acompanhe no próximo episódio número 3.